A gente continua repercutindo aqui no Agronotícias o anúncio do Plano Safra de 2025-2026 e agora a minha conversa será com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos Agrícolas da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, o Pedro Estevão. Ele já está com a gente aqui conectado. Seja bem-vindo com a gente mais uma vez, Pedro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Sempre às ordens para vocês. Pedro, primeiro vamos falar um pouquinho aqui, dar uma pincelada sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, ele que foi anunciado anteontem, né? É um plano que traz ali alguns mecanismos para tentar aumentar o acesso de pequenos produtores a tecnologias, máquinas, implementos, enfim. Da maneira que ele veio, que ele foi apresentado, o plano de fato tem esse potencial para facilitar o acesso? Sim, realmente tem. O Plano Safra ele aumentou vamos dizer assim, o volume, o valor mínimo que era de 50 mil aumentou para 100 mil e de alguns de 100 mil para 150 mil. Então, você tem um acesso maior de mais agricultores à mecanização. Então, nesse aspecto, o plano foi bastante positivo, sim. Bom, e aí veio então ontem o anúncio do Plano Safra para médios e grandes produtores, que o pessoal chama de Plano Safra para a agricultura empresarial, para o agroempresarial. Lá em abril, se eu não me engano, a gente conversou e, se eu não me engano, a ABMAQ sugeria ali cerca de 21 bilhões de reais para modernizar máquinas agrícolas aí dentro desse plano. Queria saber qual a avaliação de vocês em relação ao que foi apresentado então ontem. Olha, o volume de recursos basicamente foi igual ao ano passado, que é mais ou menos 13 bilhões, entre Moderfrota e Moderfrota Pronampe. É um volume pequeno, né? Considerando que a gente vai faturar aí esse ano em torno de 60 bilhões, você coloca 13, significa que o recurso só vai acabar rápido, né? Então, você fica, fica devendo para o agricultor. Lembrando que eles aumentaram o juro de 11,5% para 13,5%, aumentou 2%, aumentou menos que a Selic. Lembrando que a Selic, o ano passado, estava 10,5% quando lançou o Plano Safra, agora está 15%, né? Então, aumentou 4,5%. O governo, para mitigar essa grande diferença, ele aumentou só 2%. Apesar de ser um dinheiro caro, né, você falar 13,5% e 12,5% para o Moderfrota Pronamp, ele ainda é muito mais barato do que você ir a mercado. No mercado você vai encontrar de 20% a 22% ao ano. Então, o volume é pequeno e o dinheiro é mais caro. Mas ainda, diante da circunstância da nossa economia, o juro ainda é mais barato que você ir a mercado. O Plano Safra de ontem também trouxe ali dentro do programa para construção e ampliação de armazéns um valor que é considerado estável também em relação ao último plano, né? Mas com algumas novidades em relação ao PCA para silos, que aumentou o limite de capacidade por projeto de 6 mil para 12 mil toneladas, se eu não me engano. Enfim, da maneira que ele veio, ajuda a resolver esse gargalo, porque de fato é um gargalo, né, para o agronegócio, para a agricultura aqui no Brasil, que é a questão da armazenagem, da construção de silos e armazéns. Da maneira que ele veio, ele ajuda a minimizar um pouco esse gargalo? Assim como em máquinas, o volume de recursos é pequeno, né? Você precisaria de mais recursos. O déficit de armazenagem é gigantesco. Tem gente que fala até em 100 milhões de toneladas. Realmente o volume é baixo. Agora, essa mudança de 6 para 12 realmente ajuda você ter mais acesso ao pessoal fazer silos. Então, esse foi um ponto positivo do Plano Safra. A gente estava falando ali, né, sobre os recursos para modernizar máquinas agrícolas e tal. Geralmente, os produtores, eles conseguem ter acesso ao total dos recursos disponibilizados? O setor consegue fazer uso de todos os recursos disponibilizados? Ou chega em algum momento que esse acesso fica muito burocratizado ou que os recursos não ficam ali na sua integralidade disponíveis? Olha, existe uma burocracia normal para você pegar recursos, porque o banco precisa ter garantias. Lembrando que os recursos que são emprestados não é do governo, são recursos, na verdade, das pessoas. O banco pega o dinheiro de todo mundo e reempresta. O governo só faz vamos dizer assim, a diferença de taxa que a gente chama de subvenção, subsídio. Então, é um dinheiro de terceiro que o banco tem que dar conta daquilo. Então, o banco realmente tem uma burocracia muito grande. Mas apesar dessa burocracia, normalmente todos os recursos, no caso específico de máquinas agrícolas, todos os recursos são pegos, você não fica recurso para trás, não. Tanto é que o ano passado, quando chegou em fim de novembro,
em meados de novembro, já não tinha mais recurso no BNDES. O BNDES, que é o principal agente repassador, o recurso tinha acabado todo. Então, normalmente não fica esse dinheiro, como eu falei, é pouco, né? São basicamente 13 bilhões para um faturamento de 60 bilhões. Não sobra dinheiro, não. A gente pega tudo. Bom, a gente falou aí, né, sobre o PCA, falou sobre esses recursos para modernização de máquinas agrícolas dentro do plano, mas tem um outro segmento, digamos assim, que também esperava um pouco mais, que é o pessoal que precisa investir em irrigação. Aquele programa de financiamento à agricultura irrigada e ao cultivo protegido, que o pessoal chama de Proirriga, também veio com recursos, digamos assim, estáveis, né? Só que com juros um pouquinho, inclusive, mais altos. Esse também é um segmento que tem muita demanda, né, para modernização. Sim, tem muita demanda e a irrigação é algo que traz um benefício grande na produtividade do agricultor, né? Como tudo, como o PCA, como o Modern Frota, veio pouco recurso. Ou seja, por que vem pouco recurso? Na verdade, não é problema de funding, ou seja, não é problema de falar, não tem dinheiro, porque lembrando que o dinheiro, os bancos captam aí de várias formas, da poupança rural, do depósito à vista, das LCA. O problema realmente é a subvenção, né? Porque a subvenção é um dinheiro que sai dos nossos impostos. E a gente sabe que o governo está muito restrito com o orçamento. E aí, esse ano é mais ou menos, o pessoal está falando em 14 bilhões de subvenção. O problema é não tem dinheiro para fazer a subvenção, que é essa diferença de taxa de juros. Não é problema de funding. Se tivesse um juro bem mais baixo, se a gente tivesse o juro estrutural da economia tivesse baixo, vamos dizer assim, a subvenção seria muito menor e você teria condições de ter um volume muito maior. Então, o problema, mais uma vez, o problema é a subvenção, é o orçamento do governo que realmente não consegue dar conta de fazer assim, de pagar essa diferença tão grande que ficou entre o juro do Plano Safra e o juro de mercado. E fica faltando também agora, né, um pouco mais de entendimento, as informações claras em relação ao seguro rural, né? O governo decidiu não passar nenhuma informação, não tem nada muito claro em relação ao seguro rural para essa próxima temporada e o pessoal fica na bronca, né? Era importante trazer essas informações nesse momento para planejamento dos produtores rurais, para quem quer fazer investimento, né? Na verdade, o governo deveria ter informação, é crucial para você fazer planejamento. Se você não tem informação, você realmente fica com planejamento problemático, né? A gente espera que o governo, o mais rapidamente possível, esclareça essa dúvida, porque seguro é importante na saúde financeira do agricultor, né? Quando você tem problemas de perca de safra por algum motivo, por seca, por chuva, é um problema sério e o seguro entra aí nessa dinâmica aí, garantindo a rentabilidade do agricultor. Pedro, muito obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no canal mais uma vez. Um bom restinho de semana para você. Em breve a gente volta a conversar sobre novos assuntos por aqui. Ok, muito obrigado a vocês.